Então, nós chegamos aí ao desfecho da missão planetária de Jesus. Nós estudamos, passando pelo Ato dos Apóstolos, nós estudamos as viagens de Paulo, fluido, magnetismo e um outro tantos assuntos, temas relevantes para nós espíritas. Viemos da nossa última aula, os bons espíritas, que é o objetivo de todos nós. E ser espírita não é ser uma pessoa carregada de virtudes, mas sim uma pessoa que está sempre preocupada, um espírito na busca da evolução, do entendimento, para que possamos ser merecedores de toda essa responsabilidade que o Cristo coloca para que nós possamos aprender e servir. Compreender o Evangelho de Jesus, compreender o meio onde Jesus ali estava, é fundamental para que nós possamos nos situar dentro do fanatismo, do misticismo, das crendices, dos costumes que hoje ainda imperam nas sociedades modernas. Muitos desses condicionamentos estão ligados à mitologia e a essas ideologias teológicas de muitos desses que colocam como sendo de Deus apenas as suas opiniões. Então, que nós possamos, sim, compreender o objetivo da nossa existência, trabalhando, servindo para um mundo melhor. E nada melhor do que conhecimento e informação para que nós aprendamos a discernir melhor. Então, vamos ver o desfecho da missão planetária do Cristo. Jesus, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando seus iluminados mensageiros em todos os tempos aos agrupamentos humanos. Desde o momento em que Jesus recebe das mãos do Criador, de Deus, o Todo-Poderoso, essa bola, essa nebulosa incandescente para transformá-la em um mundo habitável, então, em todos os tempos, Jesus sempre enviou aqui os seus missionários, com vários nomes, profetas, eclesiásticos, clérigos, não importa o nome, mas Jesus sempre enviou aqui os seus auxiliares, os seus prepostos, para nos orientar. A partir do momento em que o planeta Terra teve condições de receber os primeiros germes orgânicos ali através das algas, passando por Moisés, Malaquias, Zacarias, por João Batista, até chegar a ele o Messias, o Salvador, nós espíritos nunca ficamos abandonados. Nós nunca ficamos como um anal aí sujeitos simplesmente à direção do vento. Não, Jesus sempre colocou alguém para nortear a nossa existência dentro dos valores morais e espirituais, porque é essa a nossa destinação. E desde que o homem conquistou a racionalidade, vem lhe fornecendo a ideia de sua divina origem, as concepções de Deus e da imortalidade do espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Da mesma forma que não falamos de física quântica e de logaritmo para um recém-nascido, da mesma forma que não oferecemos feijoada ou pizza para um recém-nascido, tudo no momento certo, na hora certa e de acordo com as necessidades espirituais daquele espírito que está em matéria. Então, fazer uso da razão e da lógica, para isso nós recebemos o livre-arbítrio. A origem divina, Deus não nos fez igual a ele, mas a sua imagem e semelhança. Então, essa é a nossa origem, a origem divina como Cristo. As ideias de Deus, à medida que nós formos avançando, saindo do elemental,
passando ali pelas primeiras encarnações, fazendo uso do livre-arbítrio, nós deixamos de adorar ídolos, totens, para hoje compreender que Deus é a inteligência suprema. Isso é fazer uso das leis morais, das leis filosóficas que regem a nossa existência. Saber que o espírito, que o espírito é imortal, sim, porque teve um princípio, foi criado por Deus, mas é eterno, não morrerá a partir da criação. Então, o espírito, essa imortalidade do espírito, passa a ser a eternidade a partir do momento em que foi criado. E assim, à medida que vamos avançando, à medida que a ciência, a tecnologia, as informações vão surgindo, Jesus vai sempre enviando os seus auxiliares para poder nos esclarecer. É assim a lei do progresso, é assim a lei do trabalho, é assim a lei da destruição, é assim a lei da reprodução, ou seja, as leis morais que estudaremos com maior profundidade em 2023. Entendemos dessa forma porque os espíritos superiores afirmam ser Jesus, guia e modelo da humanidade. Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Quando Kardec pergunta aos benfeitores qual o tipo de modelo a quem a espiritualidade pode citar como um exemplo, e a resposta de São Luís, um dos auxiliares do Espírito de Verdade na codificação, a resposta dele não poderia ser outra. Jesus é o mais perfeito dos espíritos que já viveu aqui. E a sua moral e o seu amor é para nós referência do que nós podemos aspirar no mundo de provas e expiações. Então, quando nós olhamos a missão de Jesus, nós não podemos olhar a missão sempre olhando somente a parte evangélica. Nós temos que fazer uso da lógica, da razão, para compreender que todos os atributos da divindade, isso é do Espírito. O corpo físico é passageiro, o corpo material é temporário, mas o espírito está sempre em evolução e está sempre em aprendizado. Jesus tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e moralidade. Não tem como alcançar a moralidade se não tiver conhecimento. Todos esses dogmas, todas essas crendices, todos esses sacrifícios, oferendas, essas permutas, promessas, negociatas para com Deus e para com a divindade, isso é fruto da adulteração que o Evangelho de Jesus sofreu. O Evangelho de Jesus é simples, é humildade e é a simplicidade para compreender. Paulo de Tarso compreendeu isso com tanta profundidade que ele fala: o que adianta eu falar em russo, em japonês ou em mandarim se ninguém está entendendo? Para que eu possa transmitir o amor de Jesus, tem que ser de uma forma simples, dentro da humildade que Jesus nos deixou como legado. E à medida em que nós vamos desenvolvendo as virtudes que nos identificam como filhos de Deus, que Jesus nos deixou como legado, nós vamos avançando moralmente, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos aprimorando. Aquele diamante bruto, lá, o princípio espiritual, o princípio inteligente em desenvolvimento, vai chegar ao diamante que é ali adorado, que é ali, muitas vezes, ele é admirado, a conquista, mas isso passar por esse burilamento, passar por todas as provas e expiações necessárias para que nós possamos chegar onde Jesus
a manifestação divina do amor nos colocou para sermos os seus colaboradores. Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, em toda pureza, pode exprimir esse pensamento. Por isso, Jesus disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, serás arrancada. Ele está falando dos falsos cristos, dos falsos profetas, das falsas ideias, das falsas interpretações. O evangelho de Jesus é puro, mesmo que suma, mesmo que desapareça da terra, todos os evangelhos, livros e ensinamentos, se sobrar apenas o sermão da montanha ou os ensinamentos do Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, nós não nos perderemos jamais. Porque aí está o não julgar, o não condenar, a mesma medida, tudo que fizeres, a lei de causa e efeito, ação e reação. Então, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, Jesus está dizendo, tudo aquilo que não está de acordo com a lei divina é criação do homem, é criação temporária e passageira. E isso tem dia e hora para terminar. Enquanto a lei imutável de Deus que eu vim dar cumprimento, essa se adapta a todas as circunstâncias do nosso planeta bendito. A vinda do Cristo mostra que a humanidade estava em condições de receber os ensinamentos superiores. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Até a vinda do Cristo, 2022 anos atrás, o planeta Terra era considerado ainda um mundo primitivo, que é a primeira fase, é a primeira etapa dos mundos em desenvolvimento. Então, a Terra era um mundo primitivo. E os espíritos que aqui estavam, a não ser, por exemplo, os exilados de Capela, que vieram em expiação para fazer avançar os espíritos que estavam aqui nas suas primeiras encarnações e também fazer avançar dentro da tecnologia, da ciência, das descobertas, sim. Então, eram esses espíritos que aqui se encontravam. Quando Jesus encarna aqui para viver na forma humana, filho de José e Maria, Jesus promove a Terra de mundo primitivo a mundo de provas e expiações. Porque aí, com a vinda do Cristo, aí nós já sabemos o que é certo e errado, o que pode e o que não pode, porque ele corrige as ordenações humanas. Jesus corrige ali as leis temporárias que eram de acordo com a necessidade daquela horda selvagem. Por isso, Jesus traz a maioridade espiritual. Quando nós vivemos aqui hoje na nossa sociedade, há 18 anos para o masculino, 21 para o feminino, é considerado maioridade. Então, jurídica, a pessoa pode responder por si. A maioridade espiritual, Jesus entende que nós já temos condições de discernir entre certo e errado. Então, a partir do momento em que Jesus vem viver essa exemplificação, nós já não podemos mais alegar desconhecimento ou ignorância. Então, é o código da fraternidade que Jesus vem trazer e que nos promove. Então, a partir de agora, tudo que nós fizermos, sim, nós somos conscientes e responsáveis por todos os desdobramentos e as suas consequências. A mensagem cristã causa impacto por ser límpida e cristalina, livre de fórmulas iniciáticas ou de manifestações de culto externo. Jesus vem romper essas tradições de sacrifício, de oferenda, de negociata, de compra, tudo aquilo que é relacionado.
Sendo Deus o Criador, o Todo-Poderoso, ele não precisa de oferenda, ele não precisa nada que é nosso. O que nós podemos oferecer a Deus é a nossa melhora, é a nossa evolução, para mostrar que nós somos dignos e merecedores de aqui estar. Assim como o Cristo, ele desce das alturas espirituais para se fazer igual a nós, porque nós não tínhamos e não temos condições de alcançar a esfera crística, que é onde os espíritos mais evoluídos, dentro da hierarquia que nós conhecemos, hoje se encontram. E Jesus não tinha nada desses dogmas, esses ritos exteriores. Jesus vem exatamente romper com essas tradições, porque o judaísmo dava muito mais valor a esses cultos, esses ritos exteriores, a essas oferendas, do que a própria louvação ou a própria adoração. Adoração não no sentido místico, mas de gratidão pela oportunidade bendita da vida. O mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos, de um dia para outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. Sim, se fosse nos dias de hoje, Jesus não pede para ninguém fazer mergulho, escalar o Everest, pular de paraquedas. Não, Jesus não pede. Jesus simplesmente pede, olha, amar a Deus de todo o seu sentimento, de todo o seu coração, de todo o seu conhecimento, e ao próximo como a si mesmo. Fora da caridade não há salvação, como Kardec nos colocou. Ou seja, quando nós compreendermos que nós temos tudo o que nós precisamos, o que nós precisamos, nós temos. O que nós queremos, nós devemos conquistar. Tudo aquilo que se adquire moralmente é do espírito, e isso nós vamos levar. Tudo aquilo que se compra, tudo aquilo que se pode pagar, tudo aquilo que tem um preço está relacionado a ordenações humanas e se perderá com a própria evolução, porque não faz parte da moral evolutiva. Avançar espiritualmente é aprender a lidar com o desapego, é trabalhar as nossas deficiências e as nossas falhas para que possamos melhor servir. Mas Jesus, ele não escolhe os perfeitos. Jesus não escolhe aqueles sem mácula, quem nunca errou, quem nunca fez nada de errado, quem nunca cometeu um engano, quem nunca prejudicou. Sim, nós não podemos continuar incorrendo no erro. É aí que estão os ensinamentos de Jesus. De uma forma simples, dentro do nosso cotidiano, no nosso dia a dia, Jesus usou simbolismos fáceis de compreender. Quando ele diz, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele não está falando do camelo animal, não está falando da agulha enquanto um instrumento de costura, da mesma forma que ele não está condenando o dinheiro, a riqueza ou os bens terrenos. Jesus está fazendo uma analogia de que nós não devemos dar maior valor às coisas temporárias e passageiras. Aí está uma síntese dos seus ensinamentos. A humildade. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Por essa razão, afirmou Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sem humildade não se conquista as outras virtudes. Quando Jesus nasce ali em Belém, na manjedoura,
Não é porque os judeus não quiseram dar abrigo a Maria e José. Estava havendo um recenseamento na Judéia. Então, as poucas pousadas, estalagens que tinham, estavam todas ocupadas, porque as pessoas que moravam nas outras regiões tinham que voltar para Belém para poder fazer participar do censo. Então, o único lugar que sobrou, alguém ofereceu, olha, eu tenho um estábulo, eu tenho ali uma manjedoura, você quer ficar lá? Ele foi e ficou. O que mostra que não é, mas a lição da humildade, a manjedoura, o presépio que nas casas, a maioria das casas já está montado, representa isso. É a simplicidade, não importa onde Jesus vai nascer. Jesus é o mais perfeito dos espíritos. Ou seja, a missão não está relacionada onde vai nascer ou com quem vai se relacionar, mas que nós tenhamos foco e objetivo. É essa a intenção. Quando Jesus nasceu? Não importa, vamos celebrar dia 25? Sim, para Pedro, Jesus nasceu quando negou para João Batista, foi no batismo, para Madalena, quando ele ali livrou-a da obsessão, para Tomé, foi quando ele pôde comprovar ainda ali os estigmas que foi. Então, a humildade é, sim, o princípio de todas as virtudes, porque humildade é se colocar no lugar do outro, entendendo as situações que cada um de nós vivemos. E pobre em espírito não significa miserabilidade, não significa pobreza espiritual. Pobres em espírito, que é a tradução correta, bem-aventurados os pobres em espírito, são aqueles que vêm como o Cristo, que vem para lutar, vencer as dificuldades, sem reclamar, sem blasfemar, mas na certeza de que Deus sabe de todas as nossas necessidades. Afinal, Ele é o Criador de todas as coisas. A lei do amor que Jesus ensinou. O amor resume a doutrina de Jesus. O amor resume a doutrina de Jesus toda, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. No mundo primitivo, nós lutávamos o quê? Pela sobrevivência, pela preservação da espécie, era apenas a reprodução, era ali aquele gueto. Depois nós avançamos para a civilização. O instinto é hoje ainda um ótimo recurso para que nós possamos avançar. Através do instinto, nós tomamos precaução. Através do instinto, nós temos condições de enxergar o perigo, não mais pelo faro, e nem é também pelos olhos de águia ou de falcão, que nós ainda não temos. Mas, hoje, nós avançamos, nós saímos das emoções, passamos pelo instinto e chegamos ao amor. O amor é esse sentimento por excelência, por isso que não se explica. O amor não se explica, o amor se vive. E quando falamos de amor, não podemos de maneira alguma levar na ideia de relacionamento. O amor é a nossa ligação com o Pai, o Ser Supremo. Amor é estar inserido na misericórdia divina, sendo alimentado pelo amor incondicional de Jesus, que é esse amor fraternal. Mas João, o evangelista, ele resume bem quando ele diz que Deus é o amor. E sendo nós filhos do amor, então nós temos latente em nós e devemos oferecer sempre o terreno fértil para que o amor possa frutificar. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa Jesus no mundo, de sentimento erguido no Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia
e misericordiosa. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus amou Pedro, que era duro, que era rígido. Jesus amou Tomé, que duvidava de tudo, que questionava tudo. Sim, Jesus amou Madalena, que sofria preconceito e discriminação na época. Sim, Jesus teve amor por Pilatos, o egoísmo representado numa criatura. Jesus teve amor por Caifás e Anás, os chefes dos Supremos, do Sinédrio, que condenaram ele à crucificação, assim como teve amor por todos nós. Se o amai-vos uns aos outros, como Cristo nos amou, é para nós uma colocação que nós devemos repetir todos os dias, a maior lição de amor que Jesus nos deu depois do amai-vos uns aos outros, está exatamente no que ele disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então, Jesus está mostrando a nossa ignorância espiritual, a nossa falta de recurso. Jesus está falando do que nós ainda não compreendemos a nossa destinação. E o pouco que hoje nós desfrutamos, nós já devemos e temos dever e obrigação de compartilhar com todos aqueles que caminham conosco. Jesus foi aquele que trazia a luz. Aos fracos e oprimidos, trouxe-lhes o ânimo para que se levantassem e perseverassem até o fim. Aos desesperados e aflitos, trouxe-lhes a esperança. Aos sobrecarregados e cansados, trouxe-lhes o encorajamento para que suportassem os seus fardos. Quando Jesus faz o convite a todos nós, vinde a mim, que estáis cansados e fadigados, Jesus está dizendo da luta que nós temos enquanto espírito na busca do aperfeiçoamento, fazendo as devidas reparações e reconciliando-se com a lei divina. Quando Jesus diz, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, Jesus entende que o nosso fardo é pesado. Por quê? Por que ele fala que o dele é leve? O nosso fardo é pesado porque nós carregamos inveja, ciúme, preconceito, impaciência, intolerância, cupidez. Isso tudo torna o nosso fardo pesado. Quando nós aprendermos, Jesus diz, o meu fardo é leve. Qual era o fardo de Jesus? O amor e a caridade. Quando nós aprendermos, quando nós tivermos em condições de carregarmos apenas esse fardo, amor e caridade, significa que nós aprendemos as lições de Jesus. O jugo é suave, porque não exige saúde, não exige condição financeira, não exige um corpo de academia, não exige um corpo esculpido. Qualquer que seja a situação, mesmo dentro de uma debilidade física, nós podemos sim avançar espiritualmente, porque não necessitamos do corpo, mas sim da oportunidade, com resignação, confiança e fé. A missão do Cristo não se iniciou na manjedoura e não terminou no Calvário. Jesus esteve trabalhando pela humanidade terrena desde a formação do nosso planeta. Ele foi é e sempre será o grande administrador, o governador espiritual da Terra, ou o diretor angélico do nosso planeta. Não importa a nomenclatura. Tem espírita que, quando você fala que Jesus é o governador espiritual da Terra, falta pouco colocar a pessoa na fogueira. São só nomenclaturas. A letra mata, o espírito vivifica. Não importa, Jesus é o diretor angélico, é o mais avançado, elevado dos espíritos, ele é o responsável pelo planeta, pronto. Agora, não é só quando ele nasceu, desde a formação do planeta, se nós olharmos a própria Bíblia, que só conta a partir de Moisés,
A Bíblia, que conta a história da humanidade, não existe outro livro, lá está que Deus, a primeira coisa que Deus fala, faça-se a luz. Sim, quando Deus fala faça-se a luz, não está se referindo ao sol. A luz é o Cristo. O Cristo é a luz do mundo. Então, faça-se a luz. Jesus, a luz do mundo, a luz do planeta Terra. Ele é o responsável. Então, Deus, o Todo-Poderoso, o Pai, que somente Deus pode criar, mas Jesus, o co-criador em plano maior. Então, desde esse momento, Jesus esteve trabalhando, a Terra passando por todo aquele processo de transformação dos gases sulfurosos, ali do enxofre, a época vulcânica, as placas tectônicas, tudo isso sendo, até chegar à condição de receber os primeiros germes, os primeiros princípios espirituais, na forma de algas, amebas, protozoários, até os espíritos que aqui estavam. Porque quando os capelinhos aqui chegaram, representados por Adão e Eva, já tínhamos espíritos aqui. A raça negra já existia, a amarela já existia. Eles vieram trazer o aperfeiçoamento e o conhecimento. Então, e Jesus não nos abandonou no Calvário com a sua crucificação. Por isso que nós, espíritas, não ficamos esperando uma volta de Jesus, porque nós sabemos que ele nunca foi. Ele encarnou para mostrar aos seres humanos que todos são irmãos, filhos do mesmo Pai e tendo a mesma destinação, que é a lei de Deus, que a lei de Deus é o amor. Veio apresentar Deus aos apóstolos e ao povo como Pai de todos os homens. Por isso que a Bíblia usa errado. Se nós quisermos usar o termo correto, a Bíblia fala assim, tem até uma oração muito bonita, por sinal, dentro da Igreja Romana. O Filho unigênito. Não, unigênito não. Ele não é o Filho único de Deus. Primogênito em relação a nós, sim. Primogênito mais velho, mais experiente, veio primeiro do que nós. Aí sim. Então, essa colocação, que é a lei de Deus, nós partimos todos do mesmo ponto e temos todos a mesma destinação. Todos temos a mesma origem e teremos as mesmas oportunidades. O tempo de aproveitamento e como nós vamos lidar com esses talentos, com esses dons, é peculiar a cada um de nós. Em algumas encarnações, nós somos aquele que enterrou o tesouro. Outras encarnações, nós seremos o que recebeu 2, mas também estaremos um dia na condição de receber 5. Sim, nós já fizemos parte dos trabalhadores, já fomos os trabalhadores da primeira hora, profetas, missionários, já fomos os da segunda hora, ainda é Francisco de Assis e todos aqueles, os discípulos do Cristo, que nós conhecemos, os modernos, e hoje os espíritas. Nós estamos todos interagindo sempre. É esse o nosso objetivo. Nós somos os modernos discípulos. Como espíritas, nós temos conhecimento e informação, porque nós temos dentro da doutrina espírita uma ferramenta que é desconhecida da maioria das denominações religiosas, que chama-se mediunidade. A mediunidade é o nosso contato direto com a espiritualidade, onde nós recebemos informações, direcionamentos, consolação, conforto, mas também recebemos ali de como devemos nos portar, porque são os nossos próprios familiares e amigos que vêm relatar para nós a situação em que se encontram na espiritualidade. Afinal de contas, a nossa essência é espiritual e é lá a nossa verdadeira morada. Esse é o ensinamento de Jesus. Um pai que ama todos os seus filhos com igualdade, fraternidade, justiça e misericórdia. Um pai que nunca pune os filhos, corrige-os, perdoando sempre.
um pai que não deve ser temido, mas amado. Moisés, devido às circunstâncias daquela horda selvagem, que não tinham regra, não tinha norma, não tinha lei, Moisés apresentou para nós um Deus, um pai que castiga, um pai que pune, um pai que mata, um pai violento, um pai cruel. Não, Jesus vem mostrar um pai que é perdão, um pai que é todo renúncia, um pai que é todo justiça. Então, um pai para ser amado e não para ser temido. O Deus, ele não tem privilégios, Deus não tem preferência, mas também não castiga, não pune. A nossa consciência, com os nossos atos e os nossos afazeres, é que vai mostrar a nossa destinação e de como nós nos encontramos nas várias encarnações como essa que hoje nós nos encontramos. Jesus, embora não tenha deixado nada escrito, não tenha criado nenhuma religião, não tenha ostentado nenhum título terreno, a não ser o de mestre, não tenha fundado escolas e nem templos, tem sua mensagem viva entre nós, porque ele fez dos locais por onde passou os seus templos. Sim, hoje as pessoas continuam indo na igreja, na casa espírita, nos templos, procurando Deus. Deus não se encontra entre paredes de tijolos, Deus não encontra-se entre paredes e telhados materiais. Deus está em nosso coração. Não adianta procurarmos Deus na matéria. Deus está em nós. É a centelha divina que nos identifica como seu filho. Então, é preciso despertar esse Deus adormecido para compreendermos o verdadeiro sentido do Cristo. Não tinha casa, mas cumpriu dignamente. Tinha família, com todas as dificuldades, com todas as diferenças entre os seus irmãos, tinha aqueles que compartilhavam com ele, tinha aqueles que eram o contrário, da mesma forma que sofreu preconceito e discriminação. Mas Jesus falava no lago, perto do mar, falava no sopé da montanha, como também falou na sinagoga. Então, não é o local, não é ali as circunstâncias, mas são os nossos atos e as nossas atitudes, que precisam ser coerentes com aquilo que nós professamos. Jesus fez do seu modo de viver a forma de transmitir as suas lições. Sua vivência foi tão expressiva que a história da humanidade está dividida entre antes e depois dele. Sim, é um marco. O Emmanuel, no A Caminho da Luz, ele fala que Jesus faz parte daquela comunidade de espíritos puros e que ali está em contato direto com o Ser Supremo Deus. E que se reuniu duas vezes. A primeira, quando Jesus recebe de Deus a nebulosa incandescente para transformá-la em terra, no planeta, em condições habitáveis. E a segunda vez que esses espíritos crísticos se reuniram foi exatamente para decidir sobre a vinda do Cristo. Ele veio aqui para nos exemplificar, mostrando que, mesmo com todas as dificuldades, dores e sofrimentos, nós temos condições de superar tudo isso e de passar pelas nossas provas e expiações, independentemente do espírito que caminha conosco ou contra nós. Jesus, ao se declarar o pão da vida, quer expressar que a real e verdadeira satisfação, realização e felicidade do homem estão somente nele. Onde Jesus poderia dizer isso? Isso é só uma frase para colocar na geladeira? Não. Ao declarar-se o pão da vida, Jesus está dizendo o que para nós? A real, verdadeira felicidade. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja,
e por mim. Ele é o caminho, ele é o pão que sustenta, ele é o alimento, mas ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. É esse o sentido. Tanto que ele vai dizer, mais uma vez, através do evangelista João: eu estou com o Pai e o Pai está comigo. Vocês estão comigo, então vocês estão com o Pai. E assim será, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Depende de cada um de nós, de como estamos fazendo uso daquilo que ele nos deixou. O espiritual é colocado acima do material, o invisível sobre o visível. A fé em Jesus nos traz a vida e a vida é eterna. Por isso ele diz: quem crê no Filho tem vida eterna. Ainda que morto, viverá. Quem me conhece, jamais andará nas trevas. São ensinamentos simples que Jesus disse. Não caminhar nas trevas, ele não está falando de trevas pejorativas. É a escuridão da ignorância, da falta de recurso, de mecanismo. Jesus não venceu o mundo, Jesus venceu no mundo. Quando Jesus decide retornar à pátria espiritual para que possa ele ressuscitar, quando ele escolhe ali 2 ladrões, ele está dizendo: olha, para o Pai, para Deus, não importa se você tem uma grande falta ou uma pequena falta. O que importa é o arrependimento, é a necessidade da reparação. A partir do momento em que você assim decide, você compreendeu o sentido da vida. Por isso ele diz a Dimas: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não está falando que ele vai para o céu simplesmente porque se arrependeu. Ele está dizendo que ele vai estar com melhores recursos e vai ter melhores condições de superar as adversidades da sua futura encarnação. É isso que ele está dizendo. Apesar de sua importância, Jesus não se confunde com Deus. Não é a sua encarnação. É filho de Deus, como todas as criaturas o são. Sim, a doutrina espírita não aceita e não até consegue compreender a Trindade. Deus, o Filho, Deus o Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo como uma só pessoa. Mas é preciso compreender que não. Se o próprio Cristo diz isso. Se ele fosse Deus, ele diria: ninguém vai a mim se não for por mim. Não, ele diz: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, ele está falando: eu preciso cuidar das coisas de meu Pai. Então, significa que ele não é Deus. Quem afirma que Jesus é Deus mostra total desconhecimento do que é a Bíblia e os ensinamentos de Jesus. Assim como ele não é o Filho único ou não é Deus numa forma humana. Não, Jesus é um espírito que foi criado como nós, simples e ignorante, que avançou, aprendeu, evoluiu e chegou à esfera crística, como todos nós um dia chegaremos. Deixar de confundir Jesus com Deus permite reconhecer o valor desse espírito, que alcançou pelo exercício de seu conhecimento a compreensão do amor como lei fundamental do universo, a que nenhum homem até então havia alcançado. Então, essa é a parte primeira, mostrar que Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, Jesus, co-criador, o diretor angélico, que ele é o responsável por nós. Ele tem lá o nosso currículo, ele sabe de todas as nossas aptidões, dos nossos defeitos, das nossas deficiências. Mas, ao nosso lado também, ele colocou aí inúmeros dos seus auxiliares diretos, exatamente para nos fazer avançar através do trabalho, através do amor, da caridade, da piedade, da resignação, para que nós possamos
ser ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor. Enquanto tomamos um golo d'água, perguntas, dúvidas até aqui? Eu acho, Seba, Hum, que, que, que a gente ainda, quando reza Ave Maria, ainda nós vemos nossos irmãos colocando, como é que é? Ave Maria, cheia de graça, bendito é o fruto do vosso ventre. A gente coloca Jesus, mas acho que eu estou fazendo confusão, mas se fala de Deus, o Santa fruto Maria, Mãe de de Deus. Deus, mãe de Deus, não é mãe de Deus, né? É Não. mãe de Jesus, né? Sim, Está sim, muito claro isso. Mas sim. ainda tem muitos amigos nossos que rezam essa Ave Maria desse jeito. Ai, Sim, eu fico numa aflição, você sabe, porque ainda não distinguiu, né? Não sim, distinguiu Deus e Jesus. Sem crítica, né? Só comentário. sim. Mas mais dia é uma coisa que é cultural, porque nós aprendemos a orar meio no automático. Então, como é uma fórmula decorada, nós temos dificuldades de mudar. São dois erros, vamos assim dizer, que tem na parte que foi acrescentada pelo papado, porque na parte primeira, sendo a saudação do arcanjo Gabriel, não tem erro porque ele disse, ave cheia de graça, bendita és tu entre as mulheres, porque fostes escolhidas para ser a mãe do Filho de Deus. Ela não falou do único Filho de Deus, ele fala do Filho de Deus. A resposta, essa é a oração original. A resposta que foi criada pelo papado, pela Igreja Romana, como os homens, o masculino, não tinha muita intimidade com religião, não ia à missa, não eram pessoas de rezar, tinha que ter uma reverência a Maria. E para que Maria pudesse, dentro dessa concepção de virgindade, que são dogmas, que são tudo aí uns rituais que a igreja ainda hoje cultiva, ela não podia ter mácula. Então, essa ideia de que Jesus é Deus, se ela é mãe de Jesus, então ela é mãe de Deus. Então, quando se diz Santa Maria, mãe de Jesus, é uma correção. Sim, nós respeitamos quem ainda fala mãe de Deus, mas sempre que possível, vamos corrigir. E a outra situação que mostra ainda mais claramente a influência da Igreja Católica nessa resposta à oração do arcanjo, quando no final ela fala, agora e na hora da nossa morte. Não existe morte. Agora e na hora da nossa passagem. Então, não existe. Jesus, ele não morreu. Jesus, ele simplesmente trocou de plano como todo mundo. Então, a morte não existe. Quando Jesus desencarna materialmente na cruz, é exatamente, ele ressuscita, ele reaparece para os apóstolos, exatamente para mostrar que existe uma vida depois da vida. Então, não é agora e na hora da nossa morte, mas sim agora e na hora da nossa passagem. Mas é algo cultural que, com o passar... Daí a importância de fazer evangelho no lar, nas casas espíritas, antes de palestras, antes disso, nos cursos, esclarecer para romper com esses dogmas pré-estabelecidos cultural e estruturalmente dentro das religiões. Tá bom? Mesmo, obrigada. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos continuar. Jesus, em sua existência cósmica, é o caminho, a verdade e a vida em sua multiplicidade, diversidade e moralidade. Seus ensinamentos, seu comportamento e os exemplos de outras pessoas que se identificaram com sua proposta foram construindo um código, um padrão de referência fundamentado na igualdade entre os seres. Flávio José, uma das maiores referências em termos de evangelho, de Bíblia, ele fala exatamente isso,
que a prova maior de que Jesus existiu são os seus ensinamentos e as pessoas que morreram como mártires pelo Cristo, pelas suas ideias, pelos seus ensinamentos, pelo seu exemplo, passando pelos apóstolos, pelos discípulos diletos e chegando até nós hoje na forma de Madre Teresa, de Chico, de Jerônimo Mendonça, né? Então, nós temos estes exemplos. Então, as criaturas, elas encontram felicidade e realização dentro das ideias propostas do Cristo de que a felicidade não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Pelos imensos resultados que produziu, a encarnação de Jesus neste mundo, forçosamente, há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia para o cumprimento dos seus desígnios. Não se confia um exército a um general, a um coronel que não tenha conhecimento, que não tenha disciplina, que não tenha autoridade moral de comando. Então, se aqui, humanamente, nós fazemos e compreendemos essa hierarquia, imagine a espiritualidade onde Deus, a perfeição absoluta, age, sim, supervisionando toda a criação dos seus co-criadores. A mesma coisa, então. Grandes responsabilidades, grandes espíritos. Segundo o Emmanuel, para encarnações missionárias, como foi, por exemplo, a do Chico, eles falam aí em termos de mais ou menos 1000 anos, uma encarnação missionária. Agora, imagine nós que muitas vezes batemos lá e já voltamos no outro dia, parecendo que estamos indo para Santos, bate e volta. Então, é preciso compreender. Então, quando nós falamos de Jesus, guia e modelo, é preciso ter respeito para toda essa evolução e tudo que ele viveu para poder nos exemplificar, deixando um caminho a ser trilhado. Mesmo sem supor que ele fosse Deus, mas um enviado de Deus, para transmitir suas palavras aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Se os profetas Elias, Isaías, entre outros, né, Jeremias, o próprio Ezequiel, Daniel, se todos esses espíritos, esses profetas, trouxeram grandes exemplos e contribuíram tudo isso, mesmo Jesus não sendo Deus, isso não tira dele o mérito da sua evolução e dos seus ensinamentos. Messias quer dizer Salvador. Messias, no hebraico, quer dizer libertador. Então, é um enviado. Dentro do aramaico, Messias é enviado, enviado divino, um enviado de Deus. Então, se nós aprendemos pelo próprio Cristo, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, então nós entendemos que o único espírito que nós temos conhecimento que viu a Deus é exatamente Jesus, por isso o Messias divino. Jesus é um desses divinos missionários e é de todos o maior. Destituído da falsa auréola da divindade, mais importante nos parece ele. Quando nós tiramos de Jesus essa ideia de que é Deus e de que ele é um espírito como nós, que evoluiu, que avançou, que aprendeu, então nós temos ainda que dar mais valor, porque como Deus, ele não sentia dor, não sentia fome, podia fazer tudo o que ele quisesse, mas como espírito, quando nós compreendemos que como espírito, todos nós, um dia, vamos poder fazer tudo o que ele fez e mais, é ele mesmo que disse, quando libertou o rapaz lá da obsessão, lá na cidade de Gadara, quando ele expulsa ali aquela legião. Então, ele está dizendo, quando nós olhamos para ele como um espírito que chegou a essa condição, isso deveria servir para nós
de incentivo, e não de particularidade que nós duvidássemos da sua capacidade. Seus sofrimentos, os seus desfalecimentos, sua resignação deixam-nos quase insensíveis, se oriundos de um Deus, mas tocam-nos, comovem-nos profundamente em um irmão. Jesus é de todos os filhos dos homens o mais digno de admiração. Sim, então, toda aquela dor, todo aquele sofrimento, aqueles cravos no pulso, nos pés, aquela coroa de espinho, para um Deus seria fácil ali sublimar aquela dor. Mas não, Jesus sangrou, sim, Jesus sofreu, padeceu, sim. Então, nós temos que ter dignidade, nós temos que ter respeito, sim, pelos seus momentos de exemplificação, porque tudo que Jesus vivenciou é fruto da nossa ignorância, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Se nós compreendêssemos o verdadeiro sentido da sua missão, nós compreendêssemos o que é o amor, nós teríamos agido de outra forma. Por isso, nós, num planeta de provas e expiações como a Terra, estamos aqui em reparação dos nossos erros pretéritos, ainda buscando essa reconciliação com a lei divina. Jesus é extraordinário no Sermão da Montanha, em meio à turva dos humildes, e é maior ainda no Calvário, quando a sombra da cruz se estende sobre o mundo na tarde do suplício. No Sermão da Montanha, porque ele nos mostra uma evolução. Ninguém passa de pobre de espírito, bem-aventurados os que choram, para bem-aventurados os puros de coração, para que verão a Deus, numa encarnação ou num planeta como a Terra. Não, bem-aventurados os que choram, os pobres de espíritos e os aflitos, isso é de mundo de provas e expiações. Os pacificadores e os mansos é de mundos de regeneração. Os que têm sede e fome de justiça já é de mundos felizes. E bem-aventurados os puros de coração, isso é para os espíritos já em condição crística. Então, Jesus educa, ensina com método, com sistema. Jesus mostra que não existe milagre, não tem nada de sobrenatural. Tudo é evolução, tudo é aprendizado. Ao mesmo tempo, lá no Calvário, seja feita, Pai, a tua vontade e não a minha. Ou seja, quanto mais evoluído o espírito, mais responsabilidade. E aí, muitas vezes, vemos essas encarnações sacrificiais, como foi a de Jesus, para nos exemplificar e nos deixar um legado de aprendizado. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento, a autoridade que vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão. Jesus estava ligado ao corpo físico pelos liames estritamente necessários, tão sutis, tão tênue, apenas para manter aquele corpo ali em movimento, porque o espírito necessitava dele. Mas tudo em Jesus é da parte mais quintessenciada do espírito. Então, ele veio dar cumprimento às profecias, às predições que diziam que viria um libertador, um Messias, um Salvador. O livro de Isaías, um dos mais antigos do Antigo Testamento, ele já falava que nascerá, a Virgem conceberá e receberá o nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco em hebraico, que seria Jesus. Então, já tinha os profetas que foram enviados por ele, já traziam esse ensinamento de que um dia
ele, o diretor angélico, aqui estaria para nos exemplificar de como viver respeitando as leis divinas. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de a eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. A vida na Terra é temporária, é apenas um estágio, como é em todos os outros mundos. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. À medida em que vamos avançando, esse edifício espiritual, ele é construído a partir da base, do alicerce. Cada encarnação é um andar, às vezes um tijolo, às vezes uma laje que nós estamos colocando no nosso edifício espiritual. Então, a responsabilidade arquitetônica e de engenharia é nossa. Jesus oferece os recursos, os materiais, os ensinamentos. Se nós formos alunos responsáveis e comprometidos, o nosso edifício será como é a terra, que é onde Jesus ali nos exemplificou. Mas, se nós formos imprudentes e negligentes, nós vamos construir a nossa casa na areia. E ao primeiro abalo, ao primeiro vento, vai ruir. São as satisfações, os prazeres, os enganos e, muitas vezes, as satisfações que o mundo oferece, que tanto encanta aos olhos físicos, mas é um total desrespeito para com o espírito e para com a nossa encarnação. Na história da humanidade, muitos foram os missionários enviados para nortear os homens, resgatando-os da ignorância e conduzindo-os para um caminho de sabedoria. No entanto, todos eles, em algum momento de suas missões, sentiram medo, hesitação e, por vezes, se equivocaram. Sim, Maomé teve problema, assim como Buda teve problema, como os apóstolos, alguns duvidaram, tiveram as suas dúvidas, tiveram seus questionamentos. Emmanuel, segundo ele mesmo, desperdiçou ali uma oportunidade. Paulo de Tarso cometeu muitos equívocos. Então, mas todos procuraram esse resgate. Então, em um momento ou outro, é natural ter medo, ter receio. Às vezes, nós refugamos diante das provas escolhidas, mas nós não podemos ficar estacionários. Nós precisamos avançar, porque o exílio não é um castigo. Os capelinos não foram castigados, eles foram exilados porque estavam atrapalhando o progresso e, principalmente, a moralidade em capela, porque eles eram resistentes a essas transformações. Então, aqui no nosso planeta, muitos espíritos já estão sendo avisados de que aqui não mais se reencarnarão. É aqueles que muitas vezes alteram, deturpam, acrescentam ou subtraem os ensinamentos de Jesus, trazendo-os de acordo com os seus interesses. Há mais de 2000 anos, Jesus veio à Terra como um filho enviado por Deus, para trazer à humanidade a mensagem de paz que pudesse transformar os corações humanos, servindo como cordeiro oferendado para salvar a humanidade de seus pecados, já que aquela época era através das oferendas que se encontravam o perdão divino. Não existe, nós já falamos, temos que manter o texto, pecado, através dos seus erros. A época que Jesus aqui esteve, então era muito comum, de acordo com os erros, oferecia o trigo, a salsa, mostarda, cominho, uma pomba, um coelho,
depois foi aumentando, passou a ser o cordeiro, mas esse cordeiro, por isso que se fala o cordeiro tinha que ser ainda ali um cordeiro novo, um jovem, que não tivesse ainda passado pelo processo da procriação. Por isso, sem mácula, sem nódoa. Então, quando Jesus é colocado ali na crucificação, é um sacrifício que está sendo oferecido pelos erros da humanidade. Daí foi criada essa ideia de que Jesus morreu para nos salvar dos pecados, para nos libertar do pecado. Não, não é nada disso. Jesus, sim, ele vai morrer para dizer que não existe morte, que existe vida depois da vida, mas não pelos nossos pecados, porque Jesus não veio aqui para resolver problema pessoal ou particular de ninguém. Jesus não adaptou o seu evangelho para agradar esse ou aquele. O seu evangelho os seus ensinamentos e a sua exemplificação são tão de acordo com a lei divina que todos podem abrigar sobre ele. De lá para cá, sua mensagem foi assimilada por muitos, que mudaram a forma de viver neste planeta, bem como deturpada por outros, que a utilizaram como forma de domínio e de poder. A religião ainda escraviza muitos pela ignorância e pela sonegação de informação. Por isso, a doutrina espírita não está fundamentada em um homem ou em uma denominação religiosa. A universalidade da sua autoridade está exatamente porque pode-se falar a mesma mensagem em todas as partes do planeta, em todos os lugares do planeta, através de mediunidade. E a mensagem será sempre ouvida, sempre encontrará ressonância nos corações abnegados. Jesus foi simples e minucioso no que ensinou verbalmente e farto na exemplificação. Por isso é que se deve tomá-lo como mestre e guia, a ser seguido, e não como um simples intermediador entre o homem e Deus. Sim, ele é o caminho, não é o intermediário. Jesus não está levando recado. Jesus não está ali simplesmente encaminhando mensagem de WhatsApp. Não, Jesus está ensinando como nós devemos nos portar. Jesus é educador. Jesus oferece recurso, é o farol que guia. Jesus é o pão que alimenta, é o caminho que devemos trilhar, é a luz que ilumina as trevas. Ou seja, nós podemos fazer tudo aquilo que nós queremos. Nem tudo nos é lícito, nem tudo nos edifica. Mas na nossa caminhada, não podemos perder Jesus de vista. Ele tem que estar presente em todas as nossas atitudes e em todos os nossos atos. Jesus foi um educador de almas, que sempre enfatizou a necessidade do empenho da criatura no sentido de educar-se, de progredir, conforme ensinou no Sermão do Monte. Assim resplandeça vossa luz diante dos homens. Sejam vós a luz do mundo. Nada de graças além da graça da vida. Nada de privilégios. E então se dará a cada um segundo as suas obras. Então, Jesus não é, como já falamos, um entregador de fast food, que nós fazemos pedido de manhã e ser atendido à noite. Não. Nós devemos, sim, exemplificar, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, caminhar, avançar por nós e pelos nossos semelhantes. Por quê? Ninguém vai ser premiado por chegar em primeiro lugar com nota máxima. Sim, a cada um será dado segundo as suas obras. Quando nós retornarmos ao mundo espiritual, não se perguntará o que nós tivemos ou quais foram aqui o objeto da nossa dedicação. A única coisa que será perguntada é o que nós fizemos pelo próximo.
sem amar ao próximo, não tem como chegar a Deus. Dessa forma, conclui-se que a doutrina de Jesus fincou-se em diversos ensinamentos que mudaram o rumo da humanidade, ou, pelo menos, de uma parcela considerável da mesma. E, quando evoluída, a sociedade foi esclarecida acerca das verdades espirituais através da doutrina espírita. Não é simplesmente uma adoração à doutrina espírita dizendo que ela é a melhor de todas. O próprio Cristo, no seu evangelho, disse que enviaria um consolador que viria esclarecer todas as coisas. Ou seja, Jesus já sabia que ia haver alteração, sonegação, acréscimo, que ia haver muita controvérsia entre o que ele ensinou ou não, ali para nós. E que muitas dessas ordenações e desses acréscimos foram frutos de interesses de egoísmo para manter privilégios e mordomias. Quando a humanidade encarnada se esclarece, os desencarnados também, porque sempre vai haver essa emigração e imigração de espíritos, essa renovação constante entre os espíritos em aperfeiçoamento. Contudo, observa-se que, mesmo apresentando o seu lado científico e também filosófico, o Espiritismo tem suas bases alicerçadas na doutrina de Jesus. E é por isso que tem autoridade moral e é fincada em fatos comprovados, perdurando até os tempos de hoje, esclarecendo mais e mais seguidores. E aí, chegamos, acredito que seja o nosso último slide, para que nós possamos aprender e levarmos como maior lição do nosso curso do Aprendizes do Evangelho 2022. Quem é Jesus? Quando alguém perguntar, quem é Jesus? Um judeu nascido em Belém, filho do carpinteiro José e da sua esposa Maria. Viveu em Nazaré e morreu crucificado em Jerusalém. Está aí uma síntese de quem é Jesus. Podem responder sem nenhum medo de errar. Agora, quando alguém perguntar que é Jesus, aí você para, respira e diz assim: o autor dos ensinamentos que deram origem ao cristianismo, um movimento religioso que tem vários segmentos e constitui hoje a crença predominante no Ocidente. Autor dos ensinamentos que deram origem ao cristianismo: perdão, amor, caridade, indulgência, benevolência, piedade. São esses os ensinamentos que deram origem ao cristianismo. As variações ou as variantes que saíram do cristianismo, muitas vieram exatamente aí, no caminho de esclarecer essas inteligências, rompendo essas barreiras e os dogmas ainda existentes. Liberta das interpretações tendenciosas de certos teólogos, a humanidade começa, vagarosamente, a entender com mais amplitude o que significou para o mundo a vinda de Jesus, o mestre mais perfeito que a Terra conheceu, aquele que baseou seus ensinamentos na pedagogia do exemplo. Então, todas as vezes em que nós olharmos para nós enquanto espíritas, não vamos nos sentir privilegiados ou com o nosso lar ou o céu garantido, mas vamos entender a nossa responsabilidade e o nosso comprometimento. Se nós hoje já nos encontramos nesta condição de aprendizado e de conseguir interpretar os ensinamentos de Jesus, então
Quando nós olhamos e temos Jesus como guia e modelo, é esse o objetivo ao ser alcançados por todos nós. Não em termos de milagres ou de cura, mas de exemplificação, sendo uma referência de fé, amor e caridade para todos aqueles que caminham conosco. Então, esse 2022 vai ficar gravado nos nossos corações por todos esses aprendizados coletivos que juntos nós podemos usufruir, que possamos transformá-los em recursos, em ferramentas, que nós possamos continuar a nossa caminhada, amparando, auxiliando uns aos outros. Se ainda estamos distantes de servir de exemplo, sirvamos pelo menos de incentivo para aqueles que comungam conosco, no trabalho, na família, nos eventos, na sociedade, no nosso dia a dia. Sejamos amáveis uns para com os outros, como Cristo é para todos nós, e que a misericórdia divina nos permita caminhar e aprender, para que possamos servir para aprender a amar, para que amando possamos melhor servir, onde e com quem estivermos, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.